Vamos lá, continuando com as nossas aulas, com os nossos estudos sobre geometria analítica, a gente vai entrar num ponto bastante importante de, de uma aplicação bem vasta em outras áreas, chamada combinação linear. Então, qual é a ideia, né? Deixa eu escrever primeiro a definição e depois a gente começa a discutir sobre, tá? Então, dizemos que U é combinação linear de V1, V2, pontinhos Vn, se existirem K1, K2, pontinhos Kn pertencente a Z tais, inteiros, né? Tais que U seja igual a K1, V1, vou explicar já já o que é isso, mais K2, V2, mais pontinhos, mais Kn, Vn. O que é que eu estou dizendo com tudo isso aqui que eu escrevi e principalmente isso que eu coloquei dentro de um retângulo? Vamos supor que eu tenho um conjunto de vetores, certo? Vários vetores, certo? Independente de sua natureza. Em alguns momentos eu vou estar interessado em saber se eu posso escrever um deles em função de todos os outros que estão no conjunto, certo? Vamos supor, vou fazer um exemplo numérico, tá? Vamos supor que eu tenho um conjunto 1, 2, 3, desses três números. Eu consigo escrever algum deles usando os outros que sobraram? Você vai me dizer, por meio de somas dos outros que sobraram? Você vai me dizer que sim. Por exemplo, você pode me dizer que o 3 é a soma de 1 mais 2. Né? Ou você pode dizer que o 1 é a diminuição de 3 por 2. Certo? Então, se eu consigo descrever um dos números em função dos outros números do conjunto por meio de operações de soma ou subtração, você tem aí um conjunto que dentro do contexto de vetores fazem parte, compõem uma combinação linear. É isso que eu estou querendo dizer. Então, em vetores é o seguinte, a gente vai dizer que um dado vetor é combinação linear de vários outros se eu posso encontrar números tais que esse vetor aqui, que eu estou dizendo que é a combinação linear, é igual a um vetor vezes um número, esse vetor vezes esse número, mais esse vetor vezes esse número, mais todos os vetores com algum número disponível no conjunto universo, que no caso é o conjunto dos números inteiros. Vamos ver como isso funciona na prática? Vou botar um exemplo aqui, talvez fique melhor com um exemplo, certo? Exemplo. Né? Vou botar um exemplozinho aqui. Deixa eu pegar a minha pesca. A pesca aqui que está na tela. Tá. Vamos pegar aqui o vetor W de coordenadas 7, 2, 9. Ele é combinação linear. De U coordenadas 2, 1, 3 e V de coordenadas 1, 0 e 1. Quais os coeficientes? Desta combinação? Ou seja, o que essa questão está me informando? Essa questão está me informando que esse vetor em específico, esse vetor que está aqui, ele já está afirmando que é combinação linear desses dois. Ou seja, um certo número multiplicado por esse vetor, mais esse vetor vezes um certo valor, quando somados, vai dar esse cara aqui. A minha pergunta é exatamente buscar esses caras. Eu quero saber quem são esses coeficientes.
Ou seja, esse vetor vezes que número, mais esse vetor vezes que número vai dar esse. Certo? É isso que eu estou buscando. Tá? Então, solução. E deixa eu ajeitar aqui. Show de bola. Então, solução. Solução. Sejam... Se eu digo que, que esse cara é combinação linear desses outros dois, isso significa dizer que existem esses números aqui, existem esses coeficientes. Eu só não sei quem são. E quando a gente não sabe uma coisa, um valor em uma conta, a gente diz que esse valor desconhecido a gente chama por uma letra. Né? Geralmente a gente usa x ou y, mas nesse contexto, como x e y são as coordenadas dos vetores, a gente usa outra letra distinta para não causar confusão. Então, geralmente a gente usa A e B, os coeficientes procurados. Os coeficientes procurados. Procurados. Então, o que a gente tem? A gente vai ter que 7, 2 e 9 vai ser igual a A, que multiplica 2, 1, 3, mais B, que multiplica 1, 0 e 1, que são os dois vetores dados. Esse vetor vezes o A, que eu não sei quem é, mas esse vetor vezes o B, que eu não sei quem é também, vai dar esse rapaz aqui, que eu já estou afirmando na questão que esse cara é combinação linear deles. Certo? Já é combinação linear. Então, o que acontece? Vou fazer as operações aqui, tá? Então, 7, 2 e 9 é igual a quanto? Lembrem o seguinte, isso é importante. Esse valor multiplica esses números aqui dentro. Esses números aqui dentro são coordenadas do vetor. Não é um número só isso aqui não, tá? São coordenadas. É o valor 2 para x, 1 para y e 3 para z. Certo? Então, esse A vai multiplicar cada um em separado. Tá bom? Então, isso aqui vai ser 2A, A e 3A. Tranquilo? E isso, mais mesmo jeito do outro lado. Ó. B vezes 1, B. B vezes 0, 0. B vezes 1, B. Tranquilo? Continuando. 7, 2 e 9 vai ser igual a quem? Ó, eu estou somando esse vetor com esse. Tá? Lembra da nossa aula sobre operações com vetores? Quando eu somo dois vetores assim, eu somo suas coordenadas correspondentes. Certo? Então, 2A mais B é o valor de x aqui. A mais 0, que dá A, né, direto. E 3A mais B. É a coordenada Z aqui. Pronto. Eu estou dizendo que esses dois vetores são iguais. Se esses dois vetores são iguais, significa dizer que suas coordenadas correspondentes também são iguais. Ou seja, o x desse é igual ao x desse, o y desse é igual ao y desse, e o z desse aqui é igual ao z do outro lado. Então, isso quer dizer o seguinte. Então, a gente vai ter o seguinte sistema. Ó. O x desse, que é 7, é igual a x desse outro, 2A mais B. O y desse, 2, é igual ao y desse, que é o A. E aqui, ó, o z desse aqui, que é 9, é igual ao z desse cara, 3A mais B. Observe que essa correspondência, diretamente, já me deu a resposta de um dos coeficientes procurados, que é quem? O A. Né? Já estou dizendo aqui, já encontrei na realidade, eita, um bocado de papel, eu já encontrei na realidade o valor de A, que é 2. Então, para achar o terceiro, o segundo valor, eu uso qualquer uma dessas equações e no lugar do A vou escrever 2. Tanto faz, certo? Tanto faz. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? 7 é igual a 2 vezes A. Quem é A? A, né? 2. Então, 2 vezes 2 mais B. Então, quanto dá isso aqui? 7 igual a 2 vezes 2? 4 mais B. Ou seja, B vai ser igual a quanto? 7 menos 4. Ou seja, B vai valer 3. Então, esses caras aqui são os meus coeficientes
da combinação linear. Então, logo, né, logo, W vai ser quem? 2 vezes o vetor U mais 3 vezes o vetor V. Então, essa é a combinação linear procurada. Se eu pegar esse vetor aqui e multiplicar suas coordenadas por 2, como tem aqui embaixo, ó, 2 vezes esse vetor U aqui em cima, aqui, né, esse aqui, ó, já vou pegar daqui, já tá na cara, ó. Se no lugar do A botar 2 e no lugar do B botar 3 e fizer essas contas, vai dar exatamente 729, que é o vetor W. Se quiser provar, faça aí e me mostre, né, que isso é verdade, certo? Uma outra ideia que eu quero passar para vocês aqui é de dependência linear, que é dentro de combinação, certo? Que é dentro de combinação. Então, peraí, só um instante, deixa eu arrumar aqui, bonitinho. Essa mesa, acho que vocês ficam olhando aí que ela tá bem suja, é onde minha irmã, vou estar até falando um negócio que tem nada a ver, é onde minha irmã usava para fazer alguns serviços, né, de cozinha e tal, botar as coisas dela, e aí tá meio manchada, meio furada, mas foi o que eu encontrei aqui. Então vamos lá. Dependência linear. O que é essa ideia? Bom, a gente acabou de ver um exemplo onde um vetor ele é a combinação linear de outros quaisquer. Só que acontece o seguinte, nem sempre isso acontece, tá? Nem sempre isso acontece. Nem sempre um conjunto de vetores ele é, por assim dizer, tem um deles onde seja a combinação linear dos outros. Nesse contexto, a gente diz que são vetores linearmente independentes. Tá? A gente diz que são vetores linearmente independentes. Então, para verificar, então, grosso modo é o seguinte, se eu consigo escrever um vetor como combinação linear de todos os outros, ou seja, se eu conseguir achar esses coeficientes aqui, para cada um dos vetores, eu vou dizer que esses vetores são, esse conjunto de vetores V, U e W, ou quaisquer outros conjuntos, são linearmente dependentes, são LD no caso, certo? Tem essa ideia a ser fixada. Logo, se não conseguirmos encontrar esses coeficientes, eu vou dizer que esses vetores são linearmente independentes. Eles são independentes, ou seja, eu não consigo encontrar coeficientes que eu posso descrever um em função de todos os outros por meio desses coeficientes. Tá bom? Então, então quer dizer que toda vez eu vou ter que fazer essa conta aqui para poder ver se os vetores são LD ou LI, se são linearmente dependentes ou se são linearmente dependentes, nem sempre, certo? Existe uma forma mais prática, utilizando determinantes, que faz a gente obter essa resposta, certo? Então, então, considere o seguinte, considere os vetores A, vou botar assim, x1, y1, z1, B, x2, y2, z2, e o vetor C, x3, y3 e z3. Para saber se A, B e C são linearmente dependentes, LD, ou independentes, LI, basta verificar o determinante obtido por
estes vetores. Ou seja, dois pontos. Ou seja, o que é que a gente vai estar procurando, certo? O que é que a gente vai estar buscando? Vou querer saber quanto vale x1, y1, z1, x2, y2 e z2, x3, y3 e z3. Quanto vale esse determinante, certo? Vou estar querendo saber o valor desse cara aqui. Eu vou chamar de D, certo? Esse valor de D, tá bom? Tudo bem? Então, esse valor do determinante eu vou chamar de D para as próximas observações da gente, certo? Então, o seguinte, se D for igual a zero, se D, o valor desse determinante aqui, for igual a zero, se esse determinante for igual a zero, os vetores são linearmente dependentes. Ou seja, eu consigo achar coeficientes em que eu posso descrever um em função de outros dois, onde esses dois vão estar sendo multiplicados por esses coeficientes encontrados, certo? Se D for diferente de zero, os vetores são LI. Ou seja, eu não consigo encontrar esses coeficientes, tá bom? Então, veja só, para o exemplo dado, para o exemplo anterior, né? Para o exemplo anterior, temos dois pontos. Então, quais são os caras, as coordenadas? 7, 2, 9, né? Vamos ver aqui, fazer esse teste. 7, 2, 9, acho que é 2, 1, 3, 1, 0, 1, né? Deixa eu ver aqui. 2, 1, 3 e 1, 0, 1. Vamos ver? 2, 1, 3 e 1, 0, 1. Vamos calcular esse determinante aqui, certo? De acordo com a regra do determinante, se esse determinante aqui for zero, esses vetores são linearmente dependentes. Se são linearmente dependentes, eu posso encontrar esses coeficientes aqui no cálculo do sistema, né? Que esse sistema aqui foi bem simples, não é sempre que os sistemas são bem simples assim. Então, para essa conta ser coerente, a gente deve encontrar para esse determinante que valor? Zero, né? Esse determinante aqui tem que ser zero, para ver se o que a gente fez está correto. Vamos lá? Então, ó, como é que a gente faz aqui? Repete as duas primeiras colunas lá de cá, 7, 2, 1, 2, 1, 0, né? Então, o determinante aqui vai ser quem? Vou fazer aqui embaixo, né? Aqui embaixo, pronto. Então, quanto vai ser esse determinante aqui, ó? Aqui, né? Vou fazer assim. Quanto dá aqui? Ó, 7, né? 7 vezes 1, 7, 7 vezes 1, 7. Aqui, mais 6, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1, 6. E aqui, 0, né? Pronto. Aqui, fechei aqui, ó. Pronto. Aí, menos o que vem depois aqui, ó. Vamos ver aqui. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. 9. Aqui, 7 vezes 3, 21. 21 vezes 0, 0. E aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Beleza. Né? Vou botar assim igual, né? Então, determinante é igual a quanto? 7, 6, 13. Menos 9, 4, 13. Então, isso dá 0, que a gente estava esperando, né? Então, logo, os vetores são linearmente dependentes. Por quê? Porque o seu determinante, o determinante formado pelas suas coordenadas, é igual a 0. Tá bom? Então, obtivemos uma outra forma de confirmar se os vetores dados foram
são, na realidade, LD ou LI. Basta que a gente faça esse determinante sem que a gente precise fazer esse cálculo aqui, que em vários momentos vai dar problema, né? E aí a gente procura evitar, para a gente não buscar esses problemas, tá bom? Espero que você tenha entendido, tenha aprendido direitinho o que a gente propôs aqui. Se tiver dúvida, pergunta, coloca aí nos comentários e a gente vai discutindo e sanando essas dúvidas, tá bom? No mais, segue o baile.